Meio-dia e 13 na Princesa FM. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Meu nome é Júnior Duarte. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. A Rádio Princesa antecipa as eleições 2024 com a primeira rodada de pesquisas eleitorais em cidades da região. Ontem nós divulgamos Juru e hoje é a vez de Princesa Isabel. Nós vamos trazer um retrato do atual momento da disputa eleitoral que acontece em 2024, aonde o cenário aponta para uma disputa com nomes que já estão postos e circulam, obviamente, nos bastidores da política, a sucessão do prefeito Ricardo Pereira, que não será mais candidato, dado o cumprimento do segundo mandato dele. Nós vamos trazer, senhoras e senhores, o cenário da aprovação da atual administração, uma avaliação da atual administração. Vamos trazer também a avaliação da gestão do governo do estado da Paraíba, João Azevedo, governo federal do presidente Lula. Vamos trazer também a intenção de votos para vereador e vamos trazer também a intenção de voto para prefeito. Nós estamos aí há pouco mais de um ano das eleições eleitorais no município de Princesa Isabel. E esse é o primeiro levantamento de uma pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Múltipla em parceria com a Princesa FM. Antes de eu trazer alguns dados da pesquisa eleitoral, eu gostaria de pontuar sobre dados técnicos que são importantes da pesquisa para que a população que está me ouvindo agora fique atenta os números que nós vamos divulgar. Bom, a pesquisa foi realizada no dia 12 de agosto, portanto é um levantamento agora recente, aqui no município de Princesa Isabel, uma iniciativa da Rádio Princesa FM em parceria com o Instituto Múltipla. A amostra é composta por 250 entrevistas aplicadas na população que tenha título de eleitor, mora e vote no município de Princesa Isabel e distribuída da seguinte forma: cidade 67,6% e zona rural 32,4%. O intervalo de confiança estimado da pesquisa é de 95%. O perfil da amostra mostrou que 47,2% dos entrevistados é do sexo masculino e 52,8% é do sexo feminino. 36% dos eleitores abordados têm entre 16 e 34 anos e 44% dos eleitores têm 35 a 59 anos, enquanto que 20% dos entrevistados têm 60 anos ou mais. São alguns dados iniciais da pesquisa eleitoral Princesa FM e também, senhoras e senhores, do Instituto Múltipla. Isso é um levantamento feito por um instituto de pesquisas com acompanhamento de um estatístico com formação acadêmica e a supervisão da emissora Rádio Princesa FM, trazendo a primeira rodada da intenção de voto para prefeito, vereador e avaliação de governo aqui no município de Princesa Isabel. Uma iniciativa da Princesa FM que completa no dia 7 de setembro 41 anos de serviços prestados ao povo de Princesa, ao sertão da Paraíba, à Serra do Teixeira. Foi no dia 7 de setembro de 1982, às 3:30 da tarde, que a Rádio Princesa FM foi ao ar com a missão de levar os valores, a cultura e, claro, mostrar a força da nossa gente, não só a Paraíba, mas também para todo o Brasil. Eu quero começar trazendo os dados desta pesquisa, primeiro mostrando a força da Rádio Princesa FM em níveis de audiência. A pesquisa do Instituto Múltipla Princesa FM perguntou aos entrevistados qual as rádios de Princesa ou região que você mais escuta. Essa pesquisa, ela foi espontânea. E aí os resultados foram os seguintes: a Rádio Cultura FM de Serra Talhada não pontuou na pesquisa, a Rádio Triunfo FM pontuou com 1,1%
E a Rádio Conceição FM também pontuou nessa pesquisa com 1,1%. A Rádio Princesa FM registrou incríveis 90,9% de audiência. Portanto, 90,9% dos entrevistados na cidade e zona rural responderam que ouvem a Rádio Princesa FM. Esses dados que eu estou divulgando são dados consolidados. Eles dizem respeito tanto à zona rural quanto ao município. Portanto, no município de Princesa, a Rádio Princesa chega a incríveis 90,9%. Quando perguntamos de qual maneira você gostaria de receber informações de Princesa Isabel, a Rádio Princesa bate todas as plataformas, incluindo Instagram, Facebook e YouTube. A rádio e também a plataforma WhatsApp. Nesta pergunta, a Rádio Princesa cravou 34,8% da preferência do povo de Princesa Isabel, que disse preferir e acreditar quando ouve a informação através da Rádio Princesa. Isso é uma coroação de um trabalho que tem sido feito há 4 anos por essa nova gestão aqui na Princesa FM. Eu quero compartilhar esse resultado com os meus companheiros que fazem a Princesa FM, alguns que já se foram, outros que continuaram e que estão comigo desde o início dessa jornada, quando eu assumi a direção da emissora há 4 anos e 2 meses atrás. Fazer um registro a Genilson Dias, que está aqui do meu lado, a José Fernandes, que comanda hoje o jornalismo, a Janaína Alencar, que é a nossa locutora da tarde, a Soneide, que é a nossa secretária executiva, a Meire, que é a nossa diretora financeira, ao Tarcísio, que continua com a gente aqui fazendo esse trabalho belíssimo também na sonoplastia, a Nana, que trabalha com a gente aqui na organização da empresa, e tantos outros colaboradores, direto ou indiretamente, os nossos correspondentes hoje que nós temos em Brasília, o Genésio Júnior, o nosso querido Sandoval Vieira, correspondente lá da cidade de Campina Grande, o Heron Cid, que é comentarista e tem um programa aqui com a gente, transmitido em rede também, e nos ajuda a construir números consolidados como esses, e tantos outros, as agências de publicidade que nos ajudam na captação de anunciantes. E eu quero, acima de tudo, agradecer a Deus, a Ele que me deu paciência, saúde, discernimento, para que nós pudéssemos estar aqui consolidando uma audiência gigantesca. Eu quero agradecer aqui a família do saudoso deputado João Henrique, que me confiou essa missão. Nós celebramos um arrendamento dessa emissora há anos atrás e começamos esse processo de transformação numa parceria empresarial consolidada hoje com esses números do Instituto Múltipla. A Princesa cumpre a missão de ouvir a todos, de levar o dia a dia, o cotidiano de Princesa e da região da Serra do Teixeira. Agradecer ao deputado João, que me confiou esta emissora para que nós pudéssemos dar esse novo panorama, essa levantada na emissora. Agradecer ao deputado Michel Henrique, meu parceiro comercial hoje, nesse processo, e também ao Zé Silvestre e à ex-deputada Edna, que são meus parceiros comerciais, são donos do canal e me confiaram essa missão de estar aqui hoje como diretor-geral e arrendatário dessa emissora. Muito obrigado ao Grupo João Henrique pela confiança. Repetindo os dados da pesquisa múltipla realizada em Princesa Isabel, quando perguntado que rádio você escuta, a Rádio Princesa FM cravou 90,9% da audiência do povo de Princesa. A você, princesense, muito obrigado pela preferência. Em termos de plataformas, a Rádio Princesa bate todas as plataformas de comunicação, como o Instagram, YouTube, o WhatsApp e o Facebook também, cravando 34,8% dos índices de audiência. Vamos aos dados agora, senhoras e senhores, eleitorais. Nós vamos começar primeiro entendendo como está o ânimo do povo de Princesa em relação ao futuro da cidade. A pesquisa múltipla perguntou sobre o município de Princesa Isabel, está no caminho certo ou no caminho errado?
os pesquisadores saíram às ruas de Princesa, zona rural e distritos, perguntando ao povo se Princesa está no caminho certo ou no caminho errado. 82,4% dos entrevistados responderam que o município de Princesa Isabel está no caminho certo, enquanto que 5,6% disse que o município está no caminho errado. Não opinaram 12%. Nesse cenário, 82,4% dos entrevistados acreditam que Princesa Isabel está no caminho certo. Eu vou trazer agora a avaliação do presidente Lula, governo federal, aqui no município de Princesa Isabel. Pesquisa Rádio Princesa, Instituto Múltipla. Os pesquisadores perguntaram: como o senhor classifica o presidente Lula? Nesse cenário, nós tivemos os seguintes números: 34,4% classificaram o governo Lula como ótimo. 38,4% classificaram o governo Lula como bom. Regular, 15,6%. Ruim, 2,4%. Péssimo, 6,8%. E não opinaram, 2,4%. Somando o ótimo, bom e regular, o governo Lula tem, no geral, 88,4% de aprovação, somados o ótimo, bom e regular. Vamos agora à avaliação do governo João Azevedo. Como as pessoas veem o governo do estado? Esse dado é importante, principalmente hoje, que o governo realiza uma plenária do orçamento democrático aqui no município de Princesa Isabel e na região. Os pesquisadores foram ao município de Princesa Isabel, cidade, zona rural, perguntando como o senhor classifica a gestão do governador João Azevedo. O resultado foi o seguinte: ótima. 14% classifica a gestão do governador João como ótima. Boa, 46%, fechado. Regular, 20,8%. Classificaram ruim, 2%. Péssima, 4%. E não opinaram, 13,2%. Quando somados, senhoras e senhores, os números de ótima, boa e regular, o governo João Azevedo chega a 80,8% de aprovação. Repetindo, no geral, somando ótima, boa e regular, o governo João Azevedo crava 80,8% de aprovação do seu governo. Nós vamos agora entender como está a imagem do legislativo. Atenção, vereadores, atenção, parlamento, atenção, a classe política. Vamos entender como está a imagem dos vereadores junto à opinião pública. Como eles estão vendo o trabalho dos vereadores. A pesquisa Rádio Princesa Múltipla percorreu o município perguntando à população: gostaríamos que o senhor indicasse os vereadores que mais trabalham pelo município. Ou seja, aqui nesse cenário nós vamos entender como as pessoas estão olhando para os vereadores que aí estão. O vereador Alaelson Henriques, ele pontuou nesse caso aqui, desse cenário, perguntando quais os vereadores que mais trabalham pelo município. Ele aparece com 0,8%. Creude Gino aparece com 0,4%. O vereador Garrancho aparece com 20,4%. A avaliação que o povo faz do vereador Irã Pinto é de 5,2%. Irismar Mangueira, 7,2%. Ivonete Limeira
aparece com 2%. Jaildo da Cachoeira, 7,6%. Maciel do Café, 6,4%. Vereadora Naldinha, 2,8%. Neguinho da Lagoa, 5,2%. Vereador Romério Brás, 2,4%. Todos, 1,2%. Nenhum, 32,4%. Não quiseram opinar. Nesse quesito, 21,2%. Aqui, a pesquisa perguntou qual o vereador que você acha que mais está trabalhando pelo município. E esse foi o resultado que eu acabei de compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos agora trazer, senhoras e senhores, o cenário para a disputa de vereador. Agora, a pesquisa está perguntando em quem as pessoas votariam para vereador. Pesquisa que nós vamos trazer aqui, a estimulada, e vamos trazer também a espontânea. Portanto, esses dados são importantes, principalmente para aqueles que desejam disputar o novo mandato, ou seja, os vereadores que estão aí e que estão se preparando para uma nova disputa. Atenção, vamos agora à pergunta para a eleição de vereador. Atenção aí os vereadores que estão atentos, esperando esses números para saber de fato se estão bem avaliados ou não pela população. Pesquisa. Rádio Princesa, Instituto Múltipla. Os pesquisadores perguntaram se uma das opções para vereador. A pergunta foi: se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para vereador? Vou repetir aqui a pergunta. Se a eleição fosse hoje no município de Princesa Isabel, em quem o senhor ou a senhora votaria para vereador? Esse cenário que eu estou trazendo aqui é o cenário estimulada, quando o nome dos vereadores ele é citado na hora da abordagem junto ao eleitor. O vereador Alaelson Henriques pontuou na estimulada com 2% das intenções de voto. Creude Gino pontuou com 2% das intenções de voto. O vereador Garrancho pontuou na estimulada com 13,6% das intenções de voto. O vereador Irã Pinto pontuou com 4,4% das intenções de voto. Irisma Mangueira, ele pontuou com 7,2%. Ivonete Limeira, 1,2%. Jaildo da Cachoeira, 7,2%. Maciel do Café, 8,4%. Naldinha, 3,6%. Neguinho da Lagoa, 4,8%. Romério Brás, 6,4%. Branco e nulo somam 7,2%. Indecisos, 24,8% do eleitorado ainda está indeciso quando o assunto é a eleição para vereador. Não opinaram 3,2%. Responderam outro 4%. Portanto, essa é a pesquisa na estimulada para vereador aqui no município de Princesa Isabel. Agora eu vou trazer na espontânea para vereador, quando nessa modalidade o nome do candidato ele não é citado. Agora nós vamos entender como está na espontânea. Na pesquisa espontânea Rádio Princesa Instituto Múltipla, quando o eleitor foi abordado
E perguntado, caso tivéssemos hoje uma eleição para vereador em Princesa Isabel, em quem o senhor, a senhora votaria? Espontânea, sem citar o nome de nenhum candidato. Nesta modalidade, a Laelson Henrique, ele não pontuou, 0,0%. Creudgino pontuou com 0,8%. Garrancho, 7,6%. Irã Pinto, 2,4%. Irismar Mangueira, 3,6%. Ivonete Limeira, 0,8%. Jaildo da Cachoeira, 3,6%. Maciel do Café, 3,6%. Naldinha, 1,6%. Neguinho da Lagoa, 1,2%. Romério Brás, 2,4%. Branco e nulo, 5,6%. Indecisos na espontânea, 43,2%. Não opinou, 16,8%. E outro 6,8%. Vamos agora para uma nova rodada. Essa foi a pesquisa para vereador, senhoras e senhores, na espontânea, ok? Na espontânea. Agora, nós vamos trazer a avaliação de governo. Como as pessoas estão vendo a atual gestão comandada pelo o prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira. Vamos agora aos números da gestão. A pesquisa múltipla Rádio Princesa FM perguntou aos entrevistados na cidade e na zona rural, de uma maneira geral, o senhor vem aprovando ou desaprovando o governo do prefeito Ricardo Pereira até o presente momento? 86,8% dos entrevistados disseram que aprovam o governo do prefeito Ricardo Pereira. Ele crava incríveis 86,8% de aprovação. Desaprovam a gestão do prefeito Ricardo Pereira, 8,8%. Não opinaram nesse quesito 4,4%. Nós vamos avaliar agora, trazer aqui também sobre a questão de cumprimento de promessas. A pesquisa também perguntou o seguinte: o senhor diria que o prefeito Ricardo Pereira está cumprindo a maioria das promessas de campanha? Ou está cumprindo em parte ou não está cumprindo nada? Quando perguntados, 54% disseram que o atual prefeito está cumprindo a maioria das promessas de campanha. 39,2% diz que ele está cumprindo em parte. Não está cumprindo 4,4%. Nesse quesito, não opinaram 2,4%. Portanto, são dados importantes, um retrato da gestão. Agora, vamos analisar a gestão do prefeito Ricardo com base nos números da pesquisa eleitoral. Não é enquete, é pesquisa eleitoral, um estudo com valor científico, feito pelo Instituto Múltipla com acompanhamento de um estatístico. E nós vamos entender agora quais são as áreas que têm maior aprovação e as áreas que têm também maior reprovação dos eleitores do povo de Princesa. A pesquisa da Rádio Princesa pediu para que as pessoas destacassem os pontos mais positivos da gestão do atual prefeito Ricardo Pereira. Ou seja, quais são as áreas que estão mais atuantes e que a população enxerga isso. A pesquisa mostra educação, com 50,8% de aprovação, obras de calçamento e pavimentação, 54,4%, e mostra também a área da saúde com uma aprovação de 38%.
35,6%. Essas são as três secretarias mais bem avaliadas da gestão do prefeito Ricardo Pereira. Começando por obras e calçamento e pavimentação, 54,4%, e aqui está se refletindo nesse resultado já os calçamentos, o asfalto que as pessoas estão vendo aí agora, isso já reflete nesses números aqui. Em seguida vem a educação, 50,8%, e aqui está esses números que o município de Princesa atingiu no IDEB e que estão turbinando a aprovação do atual prefeito. E a saúde está em terceiro lugar com aprovação de 35,6%. Aí vem as demais áreas, eu não vou me estender, mas esses dados todos vão estar disponíveis nos portais de notícia que são parceiros que vão divulgar o resultado da pesquisa tão logo eu termine o anúncio aqui na emissora. Vamos a mais um item importante da pesquisa. As áreas mais caóticas, reprovadas, as áreas que têm pior avaliação na gestão do prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira. A população foi perguntada: o senhor poderia me responder quais são os pontos negativos do atual governo de Princesa Isabel, do prefeito Ricardo Pereira? A área da saúde tem a pior avaliação, chega a 36,4%. Portanto, saúde é a área com a maior negatividade dentro da gestão do prefeito Ricardo Pereira. Em seguida, aparece obras de calçamento e pavimentação, aparece aqui com 8% de reprovação, educação 5,6%, depois vem o patrulhamento das estradas rurais com 3,2%, galerias e esgotos aparece aqui também com 5,6%. Vamos fazer um comparativo em relação à aprovação e reprovação. Por exemplo, a questão da saúde, 36,4% da população reprova, enquanto que 35,6% aprova, não é? Aí, na questão de educação, nós temos 5,6% reprovando, mas temos um índice lá de 50,8% aprovando. São os comparativos e números para que a gente possa entender de fato o que as pessoas pensam e como a pesquisa traz o retrato, senhoras e senhores, para as eleições de 2024. Nós vamos agora aos números que todo mundo está esperando. Prefeito de Princesa Isabel, o que diz a pesquisa do Instituto Múltipla? Um levantamento inédito feito pela Rádio Princesa FM em parceria com o Instituto de Pesquisa, um estudo muito bem feito. A pesquisa tem muitos dados, inclusive os relatórios que eu tenho aqui, tanto da cidade quanto da zona rural, que nós vamos publicar aos poucos nos portais de notícia por conta do horário, senão a gente vai se estender muito aqui na divulgação dos resultados. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui nada dos tópicos que nós havíamos abordado. Nós trouxemos aqui a questão dos vereadores, como as pessoas veem os vereadores. Falamos também da questão da aprovação do prefeito Ricardo Pereira e trouxemos também as áreas que são mais bem avaliadas e menos avaliadas. Agora, os números da pesquisa para prefeito do município de Princesa Isabel. Atenção que esses números, eles são importantes. Por quê? Porque pela primeira vez, uma pesquisa traz cenários com a participação da secretária de Educação do município de Princesa, Ana Paula. Ela tem sido lembrada como possível candidata sucessora do prefeito Ricardo Pereira. Traz também o nome de nomes que já estão circulando nos bastidores da política, que poderão também suceder Ricardo, poderão ser candidatos, como o vereador Garrancho, como o secretário de Finanças Fábio Braz, e traz também nomes da oposição que estão sendo ventilados para essa disputa. A exemplo
do Sidney Filho, que já disputou a prefeitura por 2 vezes. O nome de doutor Alain Moura também consta no levantamento. Ele ficou em segundo lugar na última disputa eleitoral aqui em Princesa. Essa pesquisa traz também o nome do suplente de deputado estadual Aletson Moura. Traz também o nome do vice-prefeito de Princesa, Zé Cazuza, que é também um nome lembrado para a disputa para suceder o prefeito Ricardo. E traz também o nome da secretária de Finanças da Prefeitura de São José de Princesa, Rúbia Matuto, que tem o nome especulado para entrar também na disputa eleitoral aqui de Princesa. Portanto, esses são os nomes que a pesquisa avaliou. Atenção para os dados. Pesquisa para prefeito de Princesa Isabel, dados consolidados, cidade e zona rural. Nós vamos trazer os números do levantamento Rádio Princesa Instituto Múltipla. A secretária, eu vou trazer por ordem alfabética, ok? Os dados. Dados, pesquisa eleitoral Princesa FM Múltipla, dados consolidados, cidade e zona rural. A secretária de Educação do município de Princesa, Ana Paula, pontua na pesquisa estimulada. Quando o nome do pré-candidato é citado, Ana Paula pontua com 6% das intenções de voto. Ana Paula, 6% das intenções de voto. O médico Alain Moura pontua na pesquisa estimulada com 8,4% das intenções de voto. Repetindo, Alain Moura, 8,4% das intenções de voto. O suplente de deputado estadual Aletson Moura pontua na pesquisa com 3,6% das intenções de voto. Aletson Moura, 3,6%. O secretário de Finanças Fábio Braz pontua na pesquisa com 10,8% das intenções de voto. Fábio Braz, 10,8% das intenções de voto. O vereador Garrancho, ele pontua na pesquisa para prefeito do município de Princesa com 17,2% das intenções de voto. Garrancho, 17,2% das intenções de voto. O vice-prefeito do município de Princesa, Zé Cazuza, pontua na pesquisa estimulada para prefeito com 3,2% das intenções de voto. Zé Cazuza, 3,2%. A secretária de Finanças do município de São José de Princesa, Rúbia Matuto, pontua na pesquisa com 16,4% das intenções de voto. Rúbia Matuto, 16,4% das intenções de voto. O nome de Sidney Filho aparece na pesquisa estimulada para prefeito de Princesa com 11,2% das intenções de voto. Sidney Filho, 11,2% das intenções de voto. Branco e nulo somam 2,8%. Indecisos, 20% do eleitorado. Não opinou, 0,0%, outro 0,4%. Na pesquisa estimulada, quando o nome do candidato é citado, o cenário fica com o Garrancho chegando a 17,2% em primeiro lugar, seguido de Rúbia Matuto com 16,4% das intenções de voto. Na sequência aparece Sidney Filho com 11,2%. Esses são os 3 nomes mais bem avaliados na pesquisa Rádio Princesa Instituto Múltipla, pesquisa para prefeito estimulada. Agora, o cenário que eu vou trazer é do cenário na espontânea para prefeito do município de Princesa. O que é a pesquisa espontânea? Aqui,
o nome do candidato não é citado. A pessoa, ela fala ali na hora o que vem na cabeça, não é? A preferência dela. Quando perguntado se a eleição fosse hoje em Princesa Isabel, qual o nome que o senhor votaria para prefeito, a secretária Ana Paula pontua com 0,4% das intenções de voto. Doutor Alain Moura, 2,8% das intenções de voto. O suplente de deputado estadual, Aletson Moura, pontua na espontânea com 0,8%. O secretário de Finanças, Fábio Braz, 0,4%. Garrancho aparece com 0,4%. José Cazuza não pontuou na pesquisa espontânea para prefeito do município de Princesa Isabel. A secretária Rúbia Matuto pontua na espontânea com 0,4%. Sidney Filho aparece com 3,6% das intenções de voto. Branco e nulo, 3,6%. Indecisos, 38,8%. Não opinaram, 12,8%. Na pesquisa espontânea, há um fator que precisa ser pontuado e eu vou fazer pela transparência dos números. O nome do prefeito Ricardo Pereira, ele aparece na espontânea. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem que ele não será mais candidato, não sabem que ele já está no segundo mandato, as pessoas às vezes não têm esse conhecimento e o nome dele foi citado também, mesmo sem o Ricardo concorrer ao novo mandato. Na espontânea ele aparece na pesquisa com 36%. Esses números batem exatamente com a aprovação do prefeito, portanto, ele está pontuando nesse quesito da espontânea, quando o nome do candidato ele não é colocado ali para o eleitor e o eleitor fala o que vem na cabeça. Nessa espontânea, nós temos, nesse caso, o Sidney Filho aparece mais bem colocado com 3,6%. Esse é um levantamento importante para que a gente entenda como está o cenário da política em Princesa Isabel, mostrando dados que a gente tem acompanhado aqui no jornalismo. Alguns dados eles não impressionam, mas outros sim impressionam, como por exemplo a aprovação do governo Lula, que chega aí 88,4% entre ótimo, bom e regular. A aprovação do governador João Azevedo, que chega a 80,8%, quando juntado ali ótima, boa e regular, e também a aprovação do prefeito do município de Princesa Isabel, o Ricardo Pereira, que também tem uma aprovação que chama a atenção, e eu já pontuei aqui, só vou mais uma vez trazer os dados. A aprovação do prefeito chega a 86,8%. Portanto, essa é a pesquisa eleitoral da Rádio Princesa FM, Instituto Múltipla. Outros números nós vamos estar apresentando durante o nosso jornalismo. Amanhã eu vou estar no programa Revista Estadual da Rádio Tabajara, que será gerado aqui da Rádio Princesa para todo o estado da Paraíba. Nós vamos estar gerando o programa Revista Estadual e vamos, inclusive, pontuar sobre o relatório dos dados desta pesquisa, trazendo números por partes, como na zona rural, não é? Como está a avaliação desses nomes na zona rural, na zona urbana, mas enfim, esse é, senhoras e senhores, o dado final, um relatório, uma pesquisa que mostra uma nova configuração da disputa eleitoral em Princesa. O retrato desse momento traz o vereador Garrancho liderando as intenções de voto. Em segundo lugar, a secretária Rúbia Matuto, empatada tecnicamente com o vereador Garrancho dentro da margem de erro. E na sequência, Sidney Filho também ali dentro de uma pontuação na espontânea relevante. Esses são os três que melhor pontuaram na pesquisa estimulada. Esses números que eu falei da pesquisa estimulada.
A Rádio Princesa FM vai continuar acompanhando passo a passo a divulgação dos resultados. Você acompanha também através do nosso Instagram, do nosso Facebook, nas nossas redes sociais e também através dos parceiros. Eu queria agradecer aqui, não vou enumerar um a um para não pecar pelo esquecimento, mas eu gostaria de agradecer muito a todos aqueles que depositaram em nós credibilidade, aos portais de notícia, aos blogs, aqueles que estão divulgando a pesquisa da Princesa FM Instituto Múltipla. Obrigado a você que está nos acompanhando agora e eu quero encerrar mais uma vez agradecendo a Princesa pelo reconhecimento ao nosso trabalho, a Rádio Princesa cravando 90,9% de audiência, números do Instituto Múltipla mostrando a força da Rádio Princesa no município. A todos uma excelente tarde, bom almoço. Amanhã, programa Poder e Notícia, às 11 da manhã, comigo, Júnior Duarte, aqui na Princesa FM, que em setembro completa 41 anos de existência. Boa tarde, obrigado a todos. Rodeada de serras e de sonho divino, aqui temos princesa.